Se você sente que as suas emoções estão de alguma forma atrapalhando a sua vida, esse papo é pra você. Eu já fui uma pessoa que tinha minha vida atrapalhada de diversas formas com relação às minhas emoções, seja por ser paralisada, eu acabava não conseguindo fazer mais nada, seja porque através delas eu tomava decisões ruins, eu me tornava uma pessoa impulsiva, explosiva. Na maior parte da minha vida, as minhas emoções eram as minhas maiores inimigas e eu nem percebia isso. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você o que eu venho fazendo, o que me ajudou a deixar de ser uma pessoa explosiva, pessimista, negativa, reclamona e muitas vezes procrastinadora por não saber lidar com as minhas emoções. E eu espero que a minha experiência possa te ajudar a tirar suas emoções dessa posição de inimigas e você poder ter um controle melhor sobre elas. Eu me considero um monstrinho em remissão, porque eu sinto que a qualquer momento esse monstrinho ele pode ser reativado se eu não colocar em prática essas coisas que eu vou te contar agora. E é claro que isso não significa que você vai ter o domínio 100% do tempo. Muitas vezes, mesmo fazendo tudo certo, vai haver uma situação específica da sua vida que é mais delicada, que é mais sensível para você, e isso vai fazer com que você se desequilibre, você sair do seu eixo. Mas quando você pratica isso daqui, você vai ver que é mais fácil você voltar ao equilíbrio, você voltar ao seu estado mais controlado, mais neutro, onde você pode tomar melhores decisões. Eu também tenho na minha vida aqueles assuntos que são mais delicados e que tendem a me desequilibrar mais. Só que antes, digamos que eram 100 assuntos. Tudo na vida que chegava até mim poderia me desequilibrar porque eu permitia que o outro e as situações externas tirassem a minha paz. Hoje, como eu consigo ter maior controle sobre minha paz e, consequentemente, com as minhas emoções, são pouquíssimas coisas que realmente me tiram do eixo e eu consigo, com mais facilidade, voltar. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não dá para você ter inteligência emocional, não dá para você ter um certo controle sobre as suas emoções se os seus hábitos são incompatíveis e incoerentes com essa realidade. Existem hábitos que são chamados de reguladores emocionais. Eles nos ajudam a regular as nossas emoções. Quando a gente não coloca isso em prática, quando isso não está bem alinhado na nossa vida, existe um real desequilíbrio. Por exemplo, quando você dorme mal, várias coisas no seu metabolismo ficam desreguladas. Inclusive, você fica mais irritada, você tem mais fome e menos saciedade, porque esses hormônios eles ficam desequilibrados. Por isso que é importante a gente priorizar na nossa vida esses hábitos, porque senão é como se a gente estivesse nadando contra a maré. Como que você vai ter controle, como que você vai desenvolver essa capacidade se seus hormônios estão desequilibrados, se o seu ciclo circadiano está todo do avesso? Vai ser muito mais difícil, você tem uma missão impossível nas suas mãos. Então, o primeiro passo é olhar para os hábitos que a gente precisa manter na nossa vida que vão nos ajudar a regular as nossas emoções. Então, como eu já citei o sono, e eu acredito que ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, da mesma forma que o seu telefone precisa ser carregado para que ele funcione, você também precisa. E o sono é esse período do dia onde a gente se recarrega, onde os processos metabólicos se desaceleram para que possa ser recarregado, para que possa ser reorganizado para um próximo dia. Então, se você não prioriza isso, você vai ficar mais irritada, você vai ter menos capacidade de lidar com as suas emoções e uma série de outras coisas ruins. Então, pensa muito bem antes de você ficar scrollando a tela do seu celular à noite na cama, antes de dormir, porque isso vai comendo o seu tempo que você poderia estar descansando e isso vai te ajudar em todas as outras coisas que você quer fazer na sua vida. O segundo hábito que mais regula as nossas emoções é a atividade física. Mesmo que você seja aquela pessoa que vá para academia sem vontade, aliás, todos nós vamos na maior parte do tempo sem vontade, com preguiça, mas a gente tem que ir pelo benefício, pelo pós. Mesmo que você não saia da academia pulando de alegria, sentindo os efeitos daqueles neurotransmissores que são liberados, mas você pode ter certeza que você está ajudando a regular suas emoções. Então, se isso não faz parte da sua vida ainda, priorize, nem que seja 30 minutinhos, nem que seja uma caminhada, uma dança, qualquer coisa que coloque o seu corpo em movimento. E, se possível, que seja uma atividade prazerosa para você, ou que você realmente olhe para essa atividade física pelo benefício, pelas lentes do quanto aquilo vai te ajudar em todos os níveis, pela lente do quanto você é privilegiada por poder movimentar seu corpo, pelas lentes da gratidão, e aí você talvez encontre até prazer, vai ficar ainda melhor se você for praticar atividade física com essa mentalidade. Além de dormir bem e praticar atividade física, que eu já faço isso desde os meus 16 anos, outras práticas que eu priorizo na minha vida me ajudam a regular as minhas emoções, como por exemplo a meditação ou a prática de atenção plena em qualquer momento do dia. Então você pode sim sentar ou deitar
com um som, com um áudio de natureza, uma frequência, e se propor a focar no momento presente num processo meditativo, ou você pode aproveitar momentos do seu dia para se manter presente. Isso também funciona como uma meditação. Então você lavar a louça, prestando atenção na louça, é uma meditação ativa. Você está presente ali, você não está pensando em coisas que já aconteceram ou que vão acontecer, ou alimentando a sua ansiedade. Você tomar o banho, atenta ao seu corpo, ao toque, ao cheiro, ficar realmente presente ali. Você tem essa possibilidade de praticar a atenção plena, de sair do automático a qualquer momento. Antes de dormir, ao invés de ficar no celular, fecha os olhos, respira fundo, sente cada parte do seu corpo tocando no lençol. Respira fundo pelo nariz, solta o ar pela boca. Quanto mais você praticar a presença, mais você vai ser resiliente emocionalmente. Um outro hábito que eu coloquei na minha vida desde 2017 e faz muita diferença no meu emocional, também no meu processo de autoconhecimento, de fortalecimento da minha autoestima, da minha autoconfiança. Poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas é o ato de escrever. Escrever é terapêutico e a ciência tem vários estudos validados do quanto isso pode ser benéfico, até no tratamento de transtornos mentais. Então, escrever, para mim, é aliviar as minhas emoções, é registrar a minha história. Quando eu faço isso, eu posso olhar para trás, eu posso visitar aquelas páginas, eu ver quantas coisas eu superei, eu posso me orgulhar das minhas conquistas, que muitas vezes a nossa mente deixa passar despercebido. Então ali eu vejo muitas coisas pelas quais eu posso me orgulhar, e isso faz bem para minha saúde mental. Então escrever é uma coisa que não sai da minha vida também. Eu posso ficar uma semana sem escrever, mas eu sinto a necessidade, então eu tô sempre voltando. É um hábito que, por mais que eu não faça todo santo dia, como a meditação é algo que eu já faço há mais de 440 dias, a escrita não é desse jeito, eu não mantenho como um diário, que eu tenho uma obrigação de escrever, embora eu ache até uma ótima ideia se você conseguir, mas não acontece comigo, às vezes não dá para fazer, só que ainda assim tem inúmeros benefícios para mim. Então escrever eu com certeza colocaria na lista de hábitos reguladores emocionais. Uma outra coisa que eu acho muito importante você colocar na sua rotina são os seus hobbies. E às vezes eu faço atendimentos ou eu faço pré-atendimentos para entender o cenário de uma pessoa e eu pergunto para ela quais são os seus hobbies. E ela não sabe dizer o que ela gosta. E isso eu acho que é um desperdício tão grande de vida, de você realmente não se conhecer, não se explorar, não olhar para dentro e procurar coisas legais para você fazer que não envolvam celular, que não envolvam ficar em rede social. Você pode pintar, você pode desenhar, você pode dançar, você pode fazer inúmeras coisas que vão te preencher, que vão te fazer perder a noção do tempo. Eu acredito que na vida a gente tem muitas coisas das quais a gente tem que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que. E muito pouco das coisas que a gente gosta de fazer, que faz a nossa criança interior feliz, sabe? Então talvez até olhar para a sua infância seja um bom caminho para você encontrar esses hobbies se você não tem. Mas eu sinto que ter hobbies, fazer coisas realmente prazerosas para nós, ajuda a regular as nossas emoções. E eu mantenho isso na minha vida também. Se você é dessas pessoas que não tem nenhum hobby, talvez seja o momento de você olhar para isso, de você se redescobrir, de você descobrir coisas novas que não envolvam apenas ficar sendo estimulado por rede social o tempo inteiro. E é importante eu falar aqui também da terapia. Se com tudo que eu vou colocar aqui no vídeo, se você já está num processo há um tempo, já está tentando de diversas formas, e mesmo assim você não consegue sair desse estado emocional onde as suas emoções te atrapalham, vale muito a pena você procurar terapia. Na minha experiência, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, é a melhor e mais validada cientificamente para te ajudar nesse processo. E na minha jornada, muitas vezes, só o meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, os meus recursos pessoais me ajudaram a sair de momentos difíceis. Em outros não, em outros eu precisei de terapia. Então você tem que sentir quanto tempo você está tentando sozinha e não está conseguindo, para ser humilde e realmente buscar ajuda. Se for seu caso, busque terapia também. E o último hábito que eu acho importante a gente falar aqui é o hábito da alimentação saudável. Muita gente acha que isso não tem relação, mas o nosso cérebro está totalmente ligado ao nosso intestino. Inclusive, parte da serotonina é produzida no nosso intestino. Então, existe uma ligação muito grande entre saúde mental e intestino. Então, se você é uma pessoa que só se alimenta mal, a absorção de nutrientes que acontece no seu intestino também vai de mal a pior. E isso está afetando
diretamente e indiretamente a sua saúde mental. Se você está colocando para dentro do seu corpo o pior combustível, o seu cérebro que está dentro do seu corpo também vai funcionar na sua pior capacidade. Agora que você já sabe os hábitos que me ajudam e que vão te ajudar a manter as suas emoções mais reguladas, a não se atrapalhar tanto por elas, vamos falar das ferramentas relacionadas ao controle das nossas emoções de fato, a mudança de percepção dentro da nossa mente, para que a gente não fique sofrendo à toa, para que a gente não fique se paralisando, para que a gente possa ganhar uma perspectiva mais positiva sobre o mundo e sobre nós mesmos. A primeira coisa é não levar para o pessoal e não tirar conclusões precipitadas. Parecem duas, mas eu coloquei em uma só porque eu tirei do livro Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Esse livro é bem fininho, mas é maravilhoso. E ele traz esse ensinamento da gente parar de perder tempo tentando adivinhar qual era a intenção da pessoa com certa fala, com certa atitude. Será que foi para nos atingir? Será que era para nós? Eu tenho certeza que era para mim, ela fez para me provocar, ele fez para me atingir, ele quer me atrapalhar, ele quer me destruir. Quando a gente se coloca no centro do universo e acha que tudo que o outro faz é sobre nós, a gente gasta uma energia absurda. E muitas vezes nem é isso. Na maioria das vezes não é isso mesmo, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com as suas vidas, com os seus problemas e desafios e não com a gente. E se elas estiverem preocupadas com a gente, se elas quiserem realmente nos prejudicar, faz sentido a gente dar esse poder a elas? Faz sentido a gente dar a nossa paz na mão dessas pessoas? Não faz. Então esse tempo que a gente perde tirando conclusão precipitada, levando tudo pro pessoal, é uma energia que poderia estar sendo investida nos hábitos que regulam as nossas emoções, por exemplo, nos nossos objetivos, em estudar, em trabalhar, em ganhar mais dinheiro. Ser seletiva com qual briga que a gente vai entrar é muito importante pra gente também conseguir não ser atrapalhada pelas nossas emoções. Essa segunda ferramenta de inteligência emocional eu aprendi com a Mel Robbins, que é uma comunicadora de desenvolvimento pessoal aqui dos Estados Unidos. Ela tem um livro chamado Let Them, que em português é tipo deixa pra lá. Embora eu já tenha aplicado muitas vezes, ou tentado aplicar isso na minha vida no passado, foi através do livro dela que eu tive uma percepção mais aprofundada sobre esse assunto, consegui entender esse assunto em várias camadas, do familiar, do pessoal, do profissional. É realmente um conceito de você deixar pra lá. Se uma pessoa não concorda com o que você fez, deixar pra lá se a pessoa te julgou por você escolher o que era melhor pra você. Muitas vezes a gente vai ter que sustentar esse desconforto de desagradar, sustentar esse desconforto de alguém falar mal de nós, para que a gente possa ser honesto com a nossa verdade, para que a gente possa viver aquilo que a gente realmente quer viver. É muito cansativo viver sendo uma agradadora. Eu posso falar isso com muita propriedade também, porque eu tô em remissão nesse processo. Eu tô em remissão nessa coisa de agradar os outros. Passei os últimos anos tentando agradar todo mundo, tentando não magoar ninguém. E nisso você vai se machucando, você vai se deixando pra lá, você vai vivendo tudo, menos aquilo que você gostaria de viver. E a vida é sua, tá cada um vivendo a sua vida. Se você for atender às expectativas de cada pessoa diferente, às vezes até pessoas desconhecidas, se você trabalha, por exemplo, com rede social, se você se expõe na internet, se você está preocupado com o que vão pensar de você ou vão falar de você, você vai jogar a sua vida no lixo. No fim das contas, a gente precisa aceitar o fato de que todo mundo vai falar mal de nós. Até quem nos ama, em algum momento, vai falar mal de nós. E isso não diz nada sobre nós. Pode até ser que você olhe para esse comentário, olhe para essa crítica e analise, poxa, será que é verdade? Será que faz sentido? Será que eu tenho que melhorar nisso daqui? Mas às vezes não. Na maioria das vezes, não. Vai dizer muito mais sobre a pessoa e a visão de mundo dela, as crenças que ela tem, as expectativas que ela tem, do que sobre você, de fato. Então a gente precisa desapegar dessa necessidade de controlar o que os outros vão pensar de nós. Isso é muito cansativo. E isso muitas vezes não vai adiantar de nada. Porque se a pessoa quiser realmente ver você de uma forma negativa, nada do que você faça ou fale vai mudar a visão dela. Você só vai estar perdendo seu tempo. Então, para tudo isso, para essas opiniões sobre as suas decisões, pelas críticas por você ser autêntica, por alguém ficar frustrado por você dizer não, para tudo isso você tem que dizer, deixa pra lá. Ou então, eles que lutem. Ai, sinto muito, eles que lutem, porque eu fiz o que era melhor pra mim. É claro que você não vai ser uma pessoa egoísta e prejudicar todo mundo e sair passando por cima de todo mundo. Não tô falando sobre isso. Tô falando de você priorizar seu autocuidado, de você se expor na internet falando do que você gostaria de falar e não deixar de fazer isso porque vão te julgar. É você parar de ter medo de dizer não quero fazer isso, não posso te ajudar, não vou poder te ajudar nesse momento porque eu tenho outra prioridade, do que você ficar
deixando tudo que é seu de lado e só vivendo para os outros. Só colocando os outros como prioridade. Ninguém vai te colocar como prioridade se você não se colocar. Isso já vai te dar um alívio mental e emocional muito grande. Por mais que seja desconfortável lidar com isso, dizer eles que lutem, assumir essa postura, é também libertador. A próxima ferramenta é disruptiva. Se você conseguir entender o que eu vou falar aqui e você colocar em prática, cara, isso é assim, absurdo. Porque a nossa mente, muitas vezes, começa a trazer pensamentos negativos, começa a trazer narrativas extremamente destrutivas. E se a gente se identifica com isso, se a gente toma isso como verdade absoluta, a nossa saúde mental vai ladeira abaixo. Então, como é que funciona essa ferramenta? Você tem a sua consciência, que é aquela que observa os seus pensamentos. Se você é capaz de observar seus pensamentos ou observar seus sentimentos, você não é nenhuma coisa nem outra. Você é algo que está fora. Então, quando você entende que não é porque a sua mente jogou um pensamento aí que você precisa acreditar nele e você pode se afastar. Opa, peraí, minha mente está falando aqui, está contando uma historinha aqui que vai me causar um sofrimento. Deixa isso quieto pra lá. Eu não vou dar muita importância pra isso, não. Porque se você der, vai vir outro pensamento, e vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Daqui a pouco você vai falar, minha vida é uma porcaria, nada dá certo pra mim, eu sou uma fracassada. Só porque você deu confiança para um pensamentozinho que apareceu na sua mente. Fazer essa separação da sua mente. Você é a consciência. Então você se separa dessa mente. Mas você tá aqui, ó, só observando. Sua mente tá aqui contando as historinhas dela, vários pensamentos, e você tá aqui só observando, plena, no agora. Observando o que tá vindo e questionando, será que isso é verdade? Será que eu preciso acreditar nessa historinha? Será que eu preciso levar essa historinha adiante? Isso é mudar as interpretações. Quando algo nos acontece, a gente cria uma interpretação. Geralmente, essa interpretação vai ser automática, feita pela mente. A mente vai jogar um pensamento que interpreta essa situação como boa ou ruim, mas não necessariamente é verdade. Na maioria das vezes é uma interpretação negativa, é uma interpretação que vai te deixar para baixo, vai te deixar irritada, vai te deixar frustrada. E você não precisa tomar isso como verdade absoluta. Você pode, inclusive, escolher uma posição mais positiva ou mais neutra. Não é nem bom e nem ruim, é o que é e vamos seguir a vida adiante. Não vale a pena eu me envolver emocionalmente com isso daqui. Então, praticar isso, por mais que pareça um pouco subjetivo, parece meio estranho, mas faz muita diferença para a gente conseguir não se identificar com emoções, não ser paralisada por emoções. E por último, uma coisa que eu sempre recomendei, inclusive nos meus atendimentos, na época que eu era nutricionista, que eu falava muito sobre não exagerar na comida, não comer suas emoções. Eu falava muito sobre você ter um plano de emergência emocional, um plano de emergência de autocuidado emocional. Porque às vezes viajar te deixaria muito bem se você tá para baixo, mas não é o tipo de coisa que você pode fazer toda hora. Então, esse plano de emergência é algo que você pode fazer de imediato. Pode ser uma meditação, pode ser praticar um hobby, pode ser passear com seus cachorros, pode ser passear com seus filhos. Alguma coisa que te regule, que te ajude a ficar mais tranquila, te faça perder a noção do tempo, sabe? Se desconectar do problema, se desconectar das preocupações e você ter mais de uma opção. O ideal é que você tenha uma lista a que você pode recorrer quando a coisa ficar complicada, quando você ficar com as emoções muito à flor da pele. E isso não é para que você negue o que você está sentindo. O primeiro passo é você entender o que você está sentindo, perceber, identificar que você não está legal, identificar o que causou isso e recorrer a algo que vai te ajudar a regular, que vai te ajudar a se acalmar. Só você sabe o que te tranquiliza, o que te faz feliz, o que te deixa bem. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha trazido alguns insights aí pra você e que possa melhorar a sua vida, tanto quanto esses hábitos e essas ferramentas ajudaram a minha vida, transformaram a minha vida. E graças a isso tudo, que eu deixei de ser uma pessoa tão negativa, tão pessimista, que só fazia mal a mim. Eu achava que eu não ia durar nem os 30 anos, eu ia infartar antes. Então, se eu tô aqui com 34 pra te contar essa história, é porque deu certo. E eu espero que dê certo para você também, que você consiga resgatar sua paz interior e que as suas emoções não sejam suas inimigas. Beijo grande, até a próxima.